Olá, pessoal! Hoje nós vamos montar a estrutura de um artigo de opinião. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos que, para montar um esquema de redação nota 1000, eu já tinha falado um pouquinho sobre como fazer uma redação nota 1000, só que agora eu vou falar sobre a estrutura mesmo de montagem, tá? Então, a melhor estrutura que eu achei depois de muitas coisas que eu tinha consultado, seria essa daqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer, você sabe que você vai ter que fazer um parágrafo de introdução. Nesse parágrafo, eu vou ter que ter algumas coisinhas. Então, eu vou ter aí umas 2, 3 linhas, 4 linhas no máximo aí, né? De introdução. E você vai. A primeira coisa é colocar uma informação, né? Uma informação, é claro, relacionada com o tema que foi proposto. Então, você vai fazer, falar. Essa informação ela pode ser, começar com uma alusão, estatística e também uma notícia, né? Então, por exemplo, quando a gente estava falando da democratização do cinema, a gente poderia falar falar sobre o Charlie Chaplin, ah, sobre o Ministério da Cultura. Então, você primeiro fala alguma coisa, joga uma estatística, coloca o nome de alguém para você começar. Pode começar com uma frase falando sobre cinema de algum autor famoso? Pode também, tá bom? Então, você vai falar aquilo, vai contar um pouco da história, do que você quer falar, vai relacionar com o tema. Então, relacionando com o tema, você vai falar que tem que existir, né, a democratização do cinema, porém ela não está acontecendo, isso e tal. Aí você vai colocar já puxando para sua opinião, um pouquinho para sua opinião, o que você pensa sobre o tema, né? O que é o tema? O tema é um problema para ser resolvido. Então, quando eu falar de tema, vai ser algum problema e você vai ter que resolver. Então, se está falando de democratização do cinema, então você vai pensar: o cinema é democrático? Todo mundo no Brasil tem acesso ao cinema? Não, não tem. Então, esse é um problema para ser resolvido. Então, você vai falar sobre esse tema aí. E dentro desse parágrafo da introdução, você também pode já lançar uma frase ou uma pergunta que já vai relacionar, já vai ter essa constatação do problema e já vai jogar aí para o desenvolvimento. Então você pode fazer uma pergunta. Muita gente gosta de fazer pergunta, então você fala assim: será que esse é um problema que pode ser resolvido? Será que um dia no Brasil a gente vai conseguir sanar essa falta, né, da democratização do cinema? Será que todo mundo vai ter acesso ao cinema? E aí você, jogando essa frase, você já vai para o próximo parágrafo, joga o seu primeiro argumento, né, que é o que? Você vai falar o porquê que não existe essa democratização. O que causou? Então você vai jogar a causa, por isso aconteceu isso, né? A elite dominante não gosta que tal, então por isso não se preocupa, tá? E aí você vai ter a causa e a consequência. Dá o segundo argumento, que já pode ser num próximo parágrafo. Então, aqui no desenvolvimento, você, no primeiro lá, né, nesse daqui, ó, você viu que eu coloquei um quadrado só, que é um parágrafo só. Aqui eu coloquei também no mesmo quadrado, mas você pode colocar em 2 parágrafos. Então, primeiro argumento, segundo argumento. Também pode ocorrer isso, né? Outro motivo porque acontece isso, tal coisa, né? E aí vai falar a causa e a consequência disso. E aí você já vai direcionar no final aí para minha proposta de intervenção. Já falei o que é proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção, né? Ratificando aí, né? Ratificar é falar novamente, né? Embasar novamente aquela o que eu já falei lá. Então, eu vou direcionar para a proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? É uma solução para o meu problema. Então, essa solução, né,
que vai ser jogada aí essa solução vai ser jogada para o final. No último parágrafo, que pode ter um pouco de linhas a mais aí, né, do que da introdução, e aí você vai falar aí a sua proposta de intervenção. O que tem que ser feito é isso, isso e isso. Quem é que tem que fazer? O agente, né? Quem é que tem que fazer? Então, eu vou falar qual é a proposta, vou falar quem é que tem que fazer. Ah, é o OMS, ah, é o Ministério da Educação, ah, é o Ministério da, sei lá. Então, você vai ter que achar, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. E você vai contar em detalhes, né, como vai ser realizado isso e o que vai acontecer. Então, qual é o propósito? Por que eu estou fazendo isso? Quer dizer, se eu fizer dessa forma, com certeza vai acontecer, né? Se eu estiver falando do cinema, vai ocorrer a maior informação para o público, então ele vai conseguir ter mais informação, e, bom, enfim, aí você vai falar o seu propósito. E no final, colocar uma frase de conscientização. Então, assim, para mim, essa seria a melhor redação que você pode fazer, tá? Então, isso daí tem, depois vocês podem ver lá, né? Então, de novo, a introdução, né? Então, são essas 3 etapas, desenvolvimento, eu tenho aqui algumas etapas, e a conclusão, não esquecer nunca da proposta de intervenção, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho quais essas informações e alusões que eu posso colocar. Então, para informar, eu posso falar de um dado estatístico. Mas é claro, se você estiver numa prova de Enem, por exemplo, você não vai ter acesso à internet para você pesquisar exatamente qual é esse percentual. Então, você sabe mais ou menos que a taxa de evasão, por exemplo, estou falando da evasão escolar, então, se eu fosse olhar no jornal, ia falar lá que está em 11%. Então, você sabe que é um valor considerável, mas você não sabe exatamente quanto. Então, você pode colocar que é um índice considerável, né? 11% parece pouco, mas quando a gente fala de evasão escolar, é muito. Então, você vai falar que é um índice considerável, quando você sabe que é alto para o padrão, mas você não sabe exatamente quanto. Outro exemplo aqui. Você sabe que muita gente mudou o hábito, a maioria das pessoas mudou o hábito aí, né, depois que teve esse vírus. Então, o correto seria 80%. Mas aí você não vai lembrar dos 80%. Então, você vai falar a maioria da população. Então, eu posso falar um índice considerável, a maioria ou a minoria. Aí vai depender do que você quer falar. Então, você pode citar em um dado estatístico, né? E outra coisa que você pode citar como notícia aí também, você pode falar alguma coisa que foi divulgada na mídia, que todo mundo sabe, que tem acesso. Então, o governo ainda define o retorno para a volta às aulas, né? Então, no momento, hoje, né, que nós estamos aí, nós estamos em setembro, comecinho de setembro, ele ainda define o retorno, ainda não tem total certeza como vai ser, né? Já está definindo um pouco para outubro. Então, essas coisas que todo mundo sabe que tem acesso à mídia e sabe que não vai ser uma mentira, uma coisa inventada por você. Tá bom? Você pode fazer alusão também já falei no outro vídeo o que significa. Alusão é você falar sobre algo ou alguma coisa para você lembra de algo, né, e fala brevemente daquilo. Então, lembra que a gente falou que você tem que, no final, principalmente aí no final, você vai ter que colocar quem que é o órgão responsável, quem vai ser o agente, né, da sua proposta de intervenção. Então, aí você pode falar de acordo com a Constituição Federal, né? Aí, no caso, para você colocar o agente, pode ser o OMS, o MEC, que é o Ministério da Educação, Ministério da Defesa. Então, quando quando eu estou falando de alguma coisa que envolve todo o país, eu vou falar de um ministério em geral. A gente fala governo, né? Tudo a gente fala governo. Mas você pode falar o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa. Quando é estadual, é secretaria. Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, Secretaria da Segurança Pública do Estado, né?
Nós temos também o Ministério da Mulher, né, Família e Direitos Humanos. Nós temos leis também, a gente pode falar de leis, então quando a gente está falando de leis, né, lá no começo, quando eu quero falar algo, ou no final, quando eu quero falar algo, a alusão ela pode estar no começo, no meio ou no fim. Tá? Então, eu posso falar, por exemplo, da Constituição Federal, eu posso falar da Declaração dos Direitos Humanos, eu posso falar da Lei do Feminicídio, da Lei Maria da Penha. Então, é legal vocês se informarem sobre cada uma dessas. Por exemplo, a Lei do Feminicídio é diferente da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é quando você sofre agressão, a mulher sofre agressão. A do feminicídio seria, assim, para aumentar a pena daquela pessoa que cometeu um crime contra uma mulher, né? E a gente sabe que é geralmente o marido ou alguma coisa que seja relacionada justamente por ela ser, ele achar que ela é inferior ou que ele pode mandar nela, né? Ele tem direito sobre ela, então essa pessoa vai ter uma pena maior na prisão, né? Bom, enfim. Então, a gente também pode falar uma alusão histórica ou especializada. Eu posso falar, a gente já falou sobre isso, né? Mas falando novamente aí, eu posso citar uma frase do Sigmund Freud, né? Que ele era neurologista e psiquiatra. Posso, quando eu estou falando de saúde mental, né? Eu posso falar do Martin Luther King, que ele era pastor e ativista político contra o racismo nos Estados Unidos, o Paulo Freire, que era educador e filósofo brasileiro, a Malala Yousafzai, eu nunca sei falar o nome dela, né? A Malala Yousafzai, né? Que ela é ativista, espero que vocês saibam falar melhor que eu, que ela é ativista pelo direito e educação de meninas, e ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque lá onde ela morava, as mulheres não tinham direito à educação, não podiam aprender a ler, escrever essas coisas, então ela foi ativista aí, tá? Então são pessoas importantes que você pode citar na sua redação. É uma alusão filosófica, você pode colocar filósofos conhecidos, aí Sócrates, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Gandhi e da atualidade, Mário Sérgio Cortella, tem outros aí, né? E eu até coloquei uma frase aqui do Tomás de Aquino, né? Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Então, assim, é uma frase legal para você colocar quando você está defendendo algum direito, né, do cidadão. Então, é uma frase bem legal de colocar aí. E escolhendo um bom argumento, com causa e consequência. Então, quando eu tenho um tema, eu preciso me posicionar, eu tenho que ter uma opinião sobre ele. Então, o tema ele vai se mostrar um problema, né? Então, você vai esquematizar esse problema. É importante separar as causas e consequências. A gente também já falou sobre isso. A causa é o que gerou o problema, né? O problema é a ideia apresentada no tema, e isso pode gerar até outras consequências também. Então, no tema, por exemplo, do Enem 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, a causa, né? Eu poderia colocar que os cinemas se concentram nas camadas elitizadas da sociedade e por isso, né, as pessoas não têm acesso ao cinema, por isso ele não é democratizado. E aí uma consequência além dessa que você, né, se não houver acesso ao cinema para todos, haverá cada vez mais distanciamento cultural e social. Então as causas podem ser sociais, históricas, estruturais. E para escolher bons argumentos, eu devo analisar primeiro qual é o tema, que é o problema, né? Depois eu tenho que descobrir a causa e as consequências que foram importantes aí para gerar esse problema, né? Causas, aliás, a causa ou as causas, né? E no final pensar o prejuízo que esse problema causou ou irá causar. E essa seria a consequência. Então eu tenho que pensar na causa e na consequência, e aí eu tenho toda uma estrutura do meu problema, certo? Não é tão difícil não, se você, principalmente se você olhar aquela minha redação, tudo que eu falei do redação nota 1000 vai ser bem mais fácil. Depois, eu tenho a proposta de intervenção, que é o quê? É a solução daquele problema, do que apareceu no tema.
Então eu tenho que tentar resolver. Você não vai conseguir resolver o problema do mundo, mas você pode dar uma ideia, você pode propor uma ideia, né? Às vezes uma ideia vai resolver o problema do mundo, vai saber, né? Ou seja, você deve pensar em um plano, tá? Com iniciativas para reduzir ou solucionar o problema, tá? É um plano igual aqui, ó, o plano infalível do Cebolinha. Então você vai pensar num plano infalível aí para resolver aquele problema, tá? Então vamos colocar de outra maneira. O tema fala sobre algo que precisa ser resolvido, tá? Você já entendeu isso. Você já mostrou as causas e as consequências desse problema, tudo bem. Na proposta de intervenção, você precisa achar uma saída para esse problema. Então, eu coloquei alguns passos aqui, tá? Você irá pensar quais são os órgãos ou pessoas responsáveis que deverão tomar as providências. Então, por exemplo, está aumentando a doença aí do Covid. Aí, quem são os responsáveis? Então, eu tenho aí a Secretaria da Saúde, né? Tenho a OMS, e aí eu tenho esses órgãos que eu posso falar, ó, ele deveria fazer isso, poderia fazer aquilo, então ele é o agente, você vai responsabilizar essa pessoa. Pode responsabilizar a população também? Pode, também a população tem que tomar essas providências, tal. Você irá esquematizar os passos que farão essa sua ideia dar certo. Então, por exemplo, quem pensou lá no começo, lá, né, quando teve o Covid, pensou assim: olha, o que a gente tem que fazer? Tem que usar máscara, tem que colocar o álcool em gel, eles têm que fazer os testes, o governo, a população tem que fazer isso, os órgãos responsáveis, né, tem que fazer aquilo. Então você começa a esquematizar tudo. E depois que você esquematizou, você vai colocar o propósito dessa ideia, né? O que ela vai fazer ao longo, né? Ao longo prazo aí. Então, por exemplo, se todo mundo colaborar, né, com isso daí, as pessoas vão se contaminar menos, se você ficar em casa. Então, aí você vai explicar tudo passo a passo também. Aí, por que essa sua ideia vai dar certo? Porque não vai ter o contágio das pessoas. Então, você usou três coisas aí para sua proposta de intervenção: o agente ou agentes, as pessoas que são responsáveis, pode ser a população e o governo, né? Coloque de preferência algum órgão responsável, não falar só governo. Esquematizar os passos da ideia, que são os meios, e no final aí o propósito, né? O que ele vai fazer a longo prazo que vai me ajudar. Então aí você conseguiu fazer aí, montar seu plano infalível aí, não tão infalível quanto talvez mais infalível do que o do Cebolinha. Então, a proposta de intervenção. Então, vamos colocar em prática. Então, vamos colocar um tema aqui. A violência deve ser contida no movimento Black Lives Matter, né? Então, quais são as causas e as consequências? Eu li num artigo do Washington Post que fala que a causa é uma causa histórica, né, que a violência pode ser o fato de muitas pessoas ainda acharem que devem recorrer à violência para conseguir uma mudança social. Né? E para comprovar essa ideia, você pode dizer que grandes revoluções foram vencidas com violência, né? Não é verdade? Então, grandes revoluções que você conhece da história, né? A Revolução Francesa, a Revolução a inglesa, a americana, né? Foram vencidas o quê? Com violência. Então isso é uma ideologia que permeia a sociedade há séculos, né? E uma segunda causa, coloquei uma causa, eu posso colocar outra causa seria os grupos infiltrados dentro do movimento que aproveitariam para tirar vantagens, extravasando sua raiva e até mesmo cometendo saques, né? Então aí eu já achei a causa e vamos achar a consequência aqui. Então, quando eles fazem tudo isso, a consequência dessa violência seria descredibilizar o movimento. Então, o cara tá fazendo um movimento super legal, tal, né? Que as vidas negras importam. Aí vem gente lá, faz a maior arruaça e acaba descredibilizando, e as pessoas acabam já falando: olha, isso daí foi muito que aconteceu com aqueles que eram sem terra, então aquele movimento do sem terra e o MST,
que muita gente acabou invadindo casas, chegou até matar pessoas, então aí descredibilizou, ninguém mais quis dar valor a esse movimento. Então isso é uma consequência que é ruim para quem está fazendo, né, o movimento. Então, na proposta de intervenção, então você já tinha falado sobre causas e consequências lá no meio, beleza. Então, na proposta de intervenção, né, que é a sua ideia para acabar com o problema, então ela pode ser pautada diretamente na causa ou na consequência. Então, se a causa era histórica, podemos dizer que no passado, causas urgentes precisavam de um grande impacto que só viria de forma violenta, que era a forma mais rápida de ser notada, né? Afinal de contas, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, né? Mas hoje em dia, com as grandes mídias que causam impacto mundial, em apenas algumas horas, você vê uma coisa que acontece e de repente todo mundo já está falando sobre isso, né? Então a violência não é o único meio de um movimento ser percebido. Então nós podemos dizer aí que nós podemos colocar aí que não tem essa necessidade mais, né? Então eu pautei aí essa ideia nessa causa, né? Então qual que seria o agente? Meu agente seria a Secretaria de Segurança, o governo, né? Que a gente fala governo, a Secretaria de Segurança Pública e os ativistas, eles que têm que mudar essa violência. Qual seria o meio? O governo. Então, aí vou explicar detalhadamente. Então, falei quem era o agente, agora eu vou falar o meio. Como que eu vou realizar isso? Qual vai ser o meio? O governo deve estabelecer uma conscientização com os principais ativistas. Ele vai chamar lá os ativistas, olha, nós vamos deixar fazer o movimento, só que vocês têm que saber que se tiver violência, vai ter perda da credibilidade, né? Ele pode sofrer por conta da violência, além do risco físico, que as pessoas podem se machucar, né? Então ele vai também responsabilizar, né, mais fortemente os agentes infiltrados, porque também tinha outra causa também dos agentes infiltrados, e, né, que usa a violência e vão fazer a depredação, depredam os prédios e automóveis, né? Então eles vão ter que responder pelos seus erros. Então identificar quem são, então a polícia, né? Isso seria que a segurança pública, né? A Secretaria de Segurança Pública tem que achar um meio aí de passar para os policiais, também poderia ser outro agente também, para que seja feita a identificação dessas pessoas para que elas sejam punidas severamente. Vai ter que pagar pelo patrimônio ou por todos os erros que eles cometeram lá, e não só falar do movimento. Tá, e o propósito? O propósito qual é? Criar um clima pacífico entre policiais e ativistas, fazendo com que o nosso direito de protestar seja respeitado, mas ao mesmo tempo que isso seja seguro e pacífico, tá? Então eu fiz as três coisas, tá vendo? Então isso daí é você montar uma proposta de intervenção lá no final, na conclusão, que vale a pena de ganhar uma nota aí do Enem, tá bom? E qual a atividade que eu passei lá no blog, que era encontrar uma citação, então é uma frase boa, né, de uma personalidade famosa, pode ser um especialista ou pode ser um filósofo, né, que para fazer alusão sobre a não violência em protestos. Inclusive tem algumas pessoas bem importantes para falar sobre isso aí que vocês podem pesquisar, tá? Sobre a não violência. E a segunda coisa da atividade seria criar uma proposta de intervenção para o tema o cuidado com a saúde mental pós-pandemia. Então, você vai criar essa proposta de intervenção. O que a proposta de intervenção tem que ter? Três coisas, tá? Então, agente, meio e propósito. Então, qual seria a saída, qual seria a solução que você daria para a saúde mental aí pós-pandemia? Ou seja, porque não vai ficar bom. Então, é um problema, né? Então, você vai ter que tentar resolver isso, tá bom? Então, seria isso mesmo por hoje. E tenha um bom final de semana aí, pessoal.